Olá, paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade a mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical dos Jovens e Adolescentes. A lição de número 11, que tem por título Deus estabelece as cidades de refúgio. O texto bíblico se encontra no livro de Josué, capítulo 20, do verso 1 ao 6. Leamos a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para algumas daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e propará as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porque não feriu o seu próximo com intento e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, a sua casa e a cidade de onde fugiu. É bom a gente se situar aqui, dar um panorama do que nós vamos falar a respeito no dia de hoje. Nós vamos dividir a lição em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar do estabelecimento das cidades de refúgio, o segundo da herança dos levitas e o terceiro sobre a bênção de Josué sobre as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Nós vamos falar primeiro agora sobre o tópico 1, que fala sobre as cidades de refúgio. Lemos a lição que diz assim: Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem um caráter de fortalezas judiciais, para que a pessoa que matasse alguém involuntariamente não sofresse nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido estabelecidas por Moisés antes da entrada em Canaã. É bom nós definirmos o que eram as cidades de refúgio. As cidades de refúgio eram cidades estabelecidas por Moisés, Ali, antes de Josué entrar na Terra Prometida, 3 já haviam sido estabelecidas. E Moisés, ele fala para Josué que ele tinha que dar continuidade a essas outras cidades que precisavam ser estabelecidas. Nós, ao olharmos para essa cidade, nós vemos que o Senhor Deus, ele se importa com a necessidade humana. A Bíblia diz que essa cidade refúgio, ela servia de refúgio para aquele ou aquela que cometesse um homicídio involuntário. O que seria, irmão Igor, esse homicídio involuntário? Aquele homicídio que a pessoa não teve a intenção de cometê-lo. Vejamos que um homem está num campo e ele está junto ao campo, junto com o seu amigo, e ele está prestes a derrubar uma árvore. E vamos que o cabo do machado se solta da parte do ferro e, inesperadamente, esse ferro ele atinge esse próximo que está junto com esse homem no campo. E esse homem vem a morrer. Esse homem ele não teve a intenção de matá-lo, mas assim o fez. Esse homem que assim o matou, ele deveria buscar refúgio em uma dessas cidades. Essa cidade de refúgio, ela servia para guardar essa pessoa que cometeu o homicídio e dar a ela um direito justo de um julgamento, para que essa pessoa tivesse pelo menos o direito de falar o que aconteceu. A Bíblia retrata muito bem que o sangue ele só era vingado com outro sangue que era derramado. Nós vemos isso em Gênesis 9, 6, que fala a respeito disso, e Levítico 24, 17 também fala a respeito dessas punições. E dizia também que as punições para alguns erros, elas eram dadas de acordo com o erro que cometeu. Ou seja, se essa pessoa matou, essa pessoa merecia morrer, porque o sangue da pessoa que morreu era vingada pela aquela que o matou. É bom nós ressaltarmos que as cidades de refúgio, elas não serviam para um abrigo daqueles que cometiam o homicídio com vontade.
As cidades de refúgio, elas eram um refúgio para aqueles que cometiam involuntariamente. Ele chegava até a porta da cidade, ele fazia a exposição do caso, a exposição do assunto para os anciões daquela cidade e eles permitiam a entrada desse infrator na cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio, o vingador de sangue não poderia tocar naquele que infringiu a lei. É bom a gente entender que o vingador de sangue ele tinha o devido direito, mas uma vez que aquele que infringiu a lei entrou pelas portas da cidade de refúgio, o vingador de sangue não poderia sim o matá-lo. Nós vemos muito claro as implicações da tipologia da obra de Cristo Jesus na cidade de refúgio. A Bíblia diz que o homem ele pecou contra o Senhor. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Aqui nós vemos que o vingador de sangue, o pecado, ele procura o intento final, que é a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas uma vez que essa pessoa adentra pelas portas da cidade de refúgio, ela ali tem um refúgio seguro, porque a Bíblia diz que ali essa pessoa ela não poderia, ali dentro daquela cidade, dentro daquele domínio, não poderia acontecer que o vingador de sangue pudesse matar essa pessoa. Nós vemos uma obra, nós vemos a tipologia da pessoa de Cristo Jesus bem clara, retratando a sua obra. A Bíblia diz que em Cristo nós temos refúgio eterno. Hebreus 6,18 vai falar desse refúgio. Temos em Cristo um sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus 4,14. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus, primeiro pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo. Só que o autor aos Hebreus, ele vai destacar e vai relatar uma coisa maravilhosa, que nós temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote não é qualquer sumo sacerdote. Ele é grande em poder, porque esse sumo sacerdote, ele é o próprio Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele se compadece das nossas debilidades e das nossas fraquezas. Na pessoa de Cristo, nós temos a salvação, Atos 4,12. Mas o pecador, ele deve chegar-se a Cristo pela fé. João 6,37. Assim como aquele que infringiu a lei deveria buscar refúgio na cidade de refúgio, assim o pecador em Cristo, ele deve buscar o seu refúgio em Cristo Jesus, porque longe de Cristo a nossa condenação ela já é certa. Mas a Bíblia diz que todos a quantos o crerem, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E sobre nós não há imputação de injustiça, porque a Bíblia diz que o nosso pecado foi imputado sobre Jesus. Romanos 8 vai dizer que quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Louvado seja o nosso Deus que nos deu a salvação. Falamos também agora nesse momento sobre o tópico 2. O tópico 2, ele vai falar sobre a herança dos levitas, aquilo que Deus havia prometido para os levitas e Deus ele reacende essa promessa entregando na mão dos levitas a promessa que Deus havia dado a eles. Leamos o texto da lição que diz assim: Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio, no qual foi obedecido. O Senhor estava lembrando diretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles a reivindicaram. Aqui nós vemos que os levitas, eles reivindicaram diante das lideranças, diante da liderança, a sua possessão, a sua terra, a sua herança. Vale ressaltar também aqui a obra que os levitas realizavam diante de Deus. Os levitas, eles eram uma tribo que eles foram escolhidos pelo próprio Deus para exercer o ministério sacerdotal diante de Israel. A Bíblia diz que esses levitas, eles não tinham uma tribo em si formada como todas as outras tribos, no sentido de região geográfica. Eles não habitavam todos em um só lugar.
Eles habitavam em pontos estratégicos e estabelecidos pelo próprio Deus. E dentro desses pontos, nós aprendemos que o nosso Deus, ele recompensa aqueles que fazem a sua obra. Os levitas, eles desempenhavam diante de Deus e diante de Israel a função do sacerdócio. E ali, na pessoa dos levitas, eles reivindicaram e foi-lhes outorgado essa promessa, essa herança. Mas nós vemos que os levitas, eles se sustentavam com os dízimos pagos pelo povo. E ali nós precisamos entender que como os levitas eles estavam nas outras cidades. Deus havia estabelecido 48 cidades para que os levitas pudessem habitar. Dentre essas 48, 6 eram cidades de refúgio, que nós falamos no tópico anterior. Deus havia implantado os levitas em pontos estratégicos nas outras tribos para que os levitas eles fossem servir como se fossem embaixadores da lei de Deus. Nós lembramos um episódio que fala a respeito de quando o povo de Deus se corrompeu, levantando perante o povo um bezerro de ouro. A Bíblia diz que os levitas, eles juntaram-se com Moisés para botar em ordem as coisas que estavam em desordem. Os levitas, dentre essa função que eles fizeram, eles eram responsáveis por preservar a lei, ensinar a lei e copiar a lei. Nessa época, a lei de Deus ela não era impressa. Os levitas eles tinham a função de direcionar o povo dentro da lei de Deus. Então nós vemos aqui que Deus estabelece as cidades de refúgio e Deus ele estabelece as cidades levíticas num contexto que o Senhor queria tratar de Israel. Deus havia falado para que eles pudessem sempre estar prontos e apostos a ouvir a lei de Deus. Os levitas, eles estavam ali exatamente com essa missão, a missão de ser um estandarte do Senhor sobre a nação de Israel, para que o povo de Israel pudesse lembrar a lei de Deus, obedecer a lei de Deus. E também vale ressaltar que o povo de Deus, o povo de Levi, a tribo de Levi, habitada no meio das outras tribos, era uma representação de que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela tinha que estar acessível a todos os israelitas. Então nós, olhando nesse panorama, nós vemos que Deus se preocupa com o homem, não somente com aqueles que infringem a lei, mas também com o ensino da lei, né? Deus se preocupa e vela para que nós possamos nos chegar mais a Ele. E é através da palavra de Deus que nós nos achegamos ao Senhor. O escritor Paulo, ele vai escrever em uma das suas cartas dizendo que eu não conheceria pecado se a lei não dissesse que aquilo que eu faço é pecado. Estou parafraseando. Mas eu quero falar uma coisa para você. A lei de Deus, ela serve como um espelho para que possamos olhar para nós e ver quão indignos nós somos. É isso que Deus ele quer tratar de nós. Era isso que Deus ele queria tratar com o povo de Israel. Mas agora nós vamos falar sobre mais um assunto. Mais um tópico, o tópico de número 3, que vai falar sobre a bênção de Josué sobre as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A Bíblia diz que essas tribos, elas pelejaram por Israel, elas pelejaram por fazer a conquista da terra prometida. Eles foram fiéis à palavra de Moisés, eles fizeram um voto a Moisés dizendo que eles só voltariam para as suas terras, para as suas mulheres e seus filhos, quando toda Canaã tivesse conquistada. Mas ali Josué abençoa essas tribos e a Bíblia diz que eles fazem uma petição a Josué. Uma petição para que eles pudessem habitar no lado leste do Rio Jordão. E a Bíblia diz que nessa habitação, Josué ele consente com que eles possam habitar sobre o leste do Rio Jordão. Mas nós vemos uma situação que eles se afastam das outras tribos. Eles ficam distante das outras tribos, distante do tabernáculo, distante de Siló, onde eram feitas as oferendas, eram feitos os sacrifícios. Eles estavam distante de tudo e de todos. Só tinham essas 3 tribos. Então, quando eles resolvem fazer um altar ao Senhor junto ao Jordão,
Um altar que vale ressaltar que não é um altar de sacrifício, era um memorial, era um altar que servia de gratidão. Mas gratidão para quê, irmão Igor? A gratidão é que eles queriam fazer lembrar que através desse feito, o altar junto ao Jordão, todos os seus filhos e aqueles que haveriam de passar, eles lembrassem que eles faziam parte do povo de Israel. Mas agora você me diga, para que construir um altar? Para lembrar que eles faziam parte do povo de Israel se eles poderiam estar junto às outras tribos. Mas nós vemos que o interesse pessoal, o interesse não naquilo que era espiritual, o interesse somente nos pastos fez com que essas três tribos se distanciaram daquilo que não era para se distanciar. Eles se afastaram do corpo, eles se afastaram do tabernáculo. E o tabernáculo ele apontava também para muitas outras coisas. Ali, quando eles levantam esse altar e chega aos ouvidos das outras 10 tribos, a Bíblia diz que eles levantam um exército para ir contra as outras tribos. Agora você me diga como que uma coisa que era para servir de gratidão quase se levanta uma guerra. É bom a gente entender que muitas das vezes a nossa boa vontade, ela nos leva a sofrer coisas que não era necessário que nós fôssemos sofrer. Ali, eles tiveram boa vontade, a intenção era boa, mas quase se estoura uma guerra num período de paz. Nós precisamos entender que Deus ele se preocupa conosco, mas nós precisamos entender que mais do que desejar as coisas materiais, nós precisamos desejar as coisas espirituais. Nós entendemos que o altar junto ao Jordão era um altar de gratidão, mas quase se estoura uma guerra civil dentro do próprio povo de Deus. Precisamos entender que Deus se importa conosco, Deus age através de nós, mas que também devemos ter prudência, agir com muita cautela, para que a devida união não venha a ser perdida no meio do povo de Deus. Então, para concluir, nós possamos fazer um panorama. O panorama da lição de número 11, nós falamos a respeito do tópico 1, falando do estabelecimento das cidades de refúgio e que aponta para a pessoa de Cristo Jesus, dizendo que Deus é refúgio e fortaleza, o nosso refúgio está no Senhor. O tópico de número 2, ele vai falar sobre a herança dos levitas, que aponta que a nossa herança, a nossa morada, ela não está somente em terras. A nossa herança, ela está no Senhor Deus. E o tópico de número 3, ele fala a respeito do agradecimento a Josué, a essas tribos, pelo trabalho empenhado, e também fala do altar de gratidão que quase rendeu uma confusão. Mas nós precisamos entender que antes da devoção a qualquer servo, a qualquer pessoa, a devoção a Deus deve ser maior. Josué, quando ele foi concluir, ele disse para essas tribos: vocês devem atentar diligentemente para obedecer e atentar à lei de Deus. O nosso Deus, ele quer que nos achegamos mais a ele. E a palavra de Deus, ela revela quem Deus é. Eu não vou conhecer a Deus se eu não me chegar até a palavra de Deus para a palavra de Deus me revelar quem Deus é. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se achegue mais ao Senhor, porque Deus, ele vai continuar falando com você dia após dia. Eu quero agradecer a você por esse momento que você dedicou a estar disposto a aprender mais um pouco da palavra de Deus. E eu quero falar uma coisa para você. O nosso Deus, ele escuta as nossas orações e ele recompensa todos os esforços que fazemos para com ele. Que possamos estar alegres e regozijantes com a herança que temos em Cristo Jesus. Jesus disse que nós não deveríamos ajuntar tesouro aonde a traça e a ferrugem pode corroer, mas que o nosso tesouro possa estar nos céus, nas mansões celestiais, através da pessoa de Cristo Jesus. Eu agradeço a você, um bom dia, a paz do Senhor Jesus.